Você conhece alguém que outrora era uma pessoa dedicada a Deus, orava, lia a palavra, falava das coisas de Deus e de repente aquela pessoa esfriou, caiu, não tem mais interesse de nada e essa pessoa passa um tempo. Será que ela consegue ser o que era antes? Você já viu acontecer isso? Eu, particularmente, eu nunca vi uma pessoa que outrora era fervorosa, ela voltar a ser fervorosa novamente. Eu nunca vi. Eu só vejo eles dizerem assim, eu vou voltar, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar a ser o que eu era. E o tempo vai passando e essa pessoa não consegue cumprir as promessas que ela fala para si mesma, né? Mas por que será que acontece isso? Acontece porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela quando diz uma coisa, não tem como mudar aqui dali. E esse texto, esta reflexão que eu estou fazendo, está baseada no texto no livro de Hebreus. Nós vamos ler ele, capítulo 6, versículo 4. Presta muita atenção, muita atenção. E eu tenho visto pessoas, né? Olha, eu fazia isso, Deus me usava para isso, para aquilo, e depois caíram. Embora elas sentem uma grande atração para voltar, mas elas não conseguem voltar. Elas vai de vez em quando, né? Não lê quase nada a Bíblia, não ora, não pensa muito nas coisas de Deus, mas tem aquele desejo de voltar, mas não consegue. Então vamos fazer a leitura do capítulo 6 no livro de Hebreus, versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Meus amigos, meus irmãos, tá vendo esse texto aqui? Mas ele curava, expulsava demônio. Mas se você ler o texto do versículo 4, você vai ver que aqui está falando de dom celestial, é os dons, está falando dos dons. Não está falando que eles produziam frutos, né? Porque se eles produzissem fruto, eles seriam uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, não tem mais como voltar à antiga. A borboleta, quando ela sai daquele casulo, né? Ela não volta mais para ser uma lagarta. Nunca mais ela volta. Ela morre, mas não volta a ser uma lagarta. E aqui está falando que eles provaram o dom celestial. Tiveram dons que Deus os deu. Fizeram muitas maravilhas, mas caíram. Nós estamos fartos de ver pessoas caídas, né? E no capítulo 10, olha o que diz o capítulo 10. Capítulo 10, e o versículo 26, né? Capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, isto é, foram iluminados, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Versículo 29. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Lembra que eu li aqui, né? Que eles estão expondo Jesus Cristo à vergonha novamente. Novamente. Estão crucificando o Filho de Deus novamente. Voluntariamente, como diz aqui o versículo 25. Voluntariamente. Eles foram iluminados, mas voluntariamente eles querem crucificar o Filho de Deus. Estão crucificando.
Então isso aqui é muito sério. E as pessoas não explicam muito isso aqui nas igrejas, né? Não, vamos orar por ele, isso, aquilo, né? Mas tem um texto lá de João que fala como que é o tipo de oração que nós devemos fazer por aqueles que pecaram, mas não é pecado para a morte. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Tem um texto que a palavra de Deus fala, não ore por esse tipo de pecado, por esse tipo de pessoa que cai nesse pecado, não ore por ele, né? Espero que você tenha entendido a palavra de Deus.